Bom dia, uma boa terça-feira a todos, caros alunos, convidados, amigos, familiares. Vai começar o combate, hein? Hoje, professora Gabriela e professor Alexandre. Certo? Gabriel, Alexandre, no caso, né, vai palestrar aí sobre o que você quer ser quando crescer. E a Gabriela com o autoconhecimento. Explore o universo em você. Vamos lá, gente. Algumas orientações para vocês seguirem aí ao decorrer da transmissão e para que tudo funcione bem direitinho. A princípio, né, como já foi falado desde o início, colocar o nome e a turma para confirmar a presença, no início e ao término. E compartilhem o link aí para os colegas de turma, hein? Estou vendo que tem bastante gente não participando. O comunicado foi para todos, através do aplicativo e por e-mail. Quero agradecer por ontem nossa abertura com o professor e escritor Fernando Nuno, muito gratificante. Agradecer também a vocês, principalmente, a participação, a interação no chat, as perguntas, foi algo muito notório aí, tanto para o escritor como para a gente, esse processo todo. Muito obrigado, certo? Perguntas, como vai funcionar o dia de hoje? Nós vamos selecionar 5 perguntas para cada professor. Então fiquem atentos. Ao pensar na pergunta, faça uma pergunta bem criativa, aí, tanto para o Alexandre quanto para a Gabriela, porque a gente vai limitar. A gente vai ter mais ou menos aí 1h30, 1h40 de apresentação. Então, a gente vai selecionar as melhores perguntas. Cada professor vai falar uma vez. Primeiro começa com o Alexandre, depois a Gabriela, e ao término a gente abre para as perguntas, certo? Vamos lá, que comece o combate. Professora Gabriela, seja bem-vinda. Professor Alexandre, seja bem-vindo. Vou dispensar apresentações e deixo com vocês aí o currículo, tá certo? Boa aula, pessoal. Bom dia, né? Bom dia a todos. Meu nome é professor Alexandre Cancian, sou professor de História e Filosofia, e hoje o nosso tema será o que você quer ser quando crescer, né? Para falar sobre esse tema, né? Talvez seja um tanto estranho para vocês, né? Afinal de contas, vocês ainda não conseguem entender certas coisas, né? Pela idade de vocês, né? Mas nós vamos começar aqui com o utilitarismo, né? Muitos aqui vão falar, se eu fizer essa pergunta, né? O que vocês querem ser quando crescer? Muitos vão falar assim, os engraçadinhos, professor, eu quero ser grande. Pois é, né? Ser grande é natural, né? Só que quando você ficar grande, você vai ter que fazer algumas coisas. Vocês estão vendo isso? Isso aqui é o martelo. Pois é, martelo, você utiliza ele e depois você põe ele no canto, porque ele não tem mais uma serventia. É exatamente o que o filósofo Jeremy Bentham, né, com seu livro Introdução aos Princípios da Moral e Legislação, ele fala sobre a questão do utilitarismo, né? Então, o martelo é algo bastante útil, né? Mas a gente vai ver aqui que o martelo ele é igual a gente, né? Você tem que também ser útil, né? E por isso, quando você cresce, as pessoas vão começar a ver você grande. E daí você tem que fazer o quê, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Você tem que pagar impostos, você tem que comprar casa, carro, viajar, ir para o fast food, casar, ter filho, comprar carrinho de bebê, comprar fralda. Tudo isso, né? Isso é o que fala o sociólogo
Zygmunt Bauman, né? Porque aí você é útil, a sociedade vai ver você como uma pessoa útil, o governo vai ver você como uma pessoa útil, as empresas vão ver você como uma pessoa útil, né? E para você fazer isso, né, você pode falar assim, mas eu não quero fazer nada disso. Pois é, daí entra o princípio da necessidade. Tá? O princípio da necessidade, né, primeiro a gente precisa entender o que é a necessidade, aquilo que não pode dispensar, né? Então, você não pode, não tem como, porque você é necessário, né? Nesse mundo você é necessário. E daí, né, você como martelo, então você foi útil, beleza. E agora? Tá? A gente não consegue falar sobre o princípio da necessidade sem falar uma questão do indivíduo e do coletivo. Tá? Você, como indivíduo, tem suas vontades, tem seus desejos, mas ele não pode ser maior do que o coletivo. Tá? A gente não tem como falar sobre a questão da ética, tá? Porque a ética é importante para que a gente consiga viver em sociedade. Tá? Então, o princípio da necessidade, ele trata de uma coisa muito simples, a condição única de que as coisas são como são, ou seja, você vai crescer, tá? E você mesmo você não gostando, eu não quero fazer tudo isso, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu não quero viajar, não quero comprar carro, você tem que fazer. Tá? Porque dessa maneira que a sociedade vai ver você como uma pessoa útil. Senão você vai ter, sim, alguns adjetivos que você não vai gostar. Né? Então, a necessidade, por causa da própria sociedade, naturalmente, você vai ter que fazer isso. Tá? E daí, o que acontece? Né? Ser somente o martelo, agora imagina, né? Você com o martelo, chegou uma hora, você não precisa mais de você. Então vamos fazer o quê? Não tem mais jeito. Tá? Então põe você no canto? Não. Aí é que tá. Você tem que ser outras ferramentas. Aqui uma chave de fenda, aqui você é uma parafusadeira, você tem que ser tudo isso. Agora você, não serve mais, parou, você é um alicate, e assim por diante. Não uso mais, vou precisar ser o martelo de novo. É desse jeito, tá? E como você consegue fazer isso? Tá? Estudando. Tá? Você vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, enfim, cursos diversos para que você possa ser mais do que uma simples ferramenta. Você vai ter que ser várias ferramentas. Porque o mundo vai precisar disso. Você vai precisar disso. Né? E, portanto, já que você tem que ser tudo isso, para você ser uma pessoa bem vista na sociedade, tá? Então, mesmo você não gostando, ela vai ser dessa maneira. E para isso, nós vamos tratar de um assunto, né, para você conseguir fazer isso, né? Como que você essas várias ferramentas? Pois é, esse aqui a gente vai falar sobre a metafísica, tá? A metafísica é um trabalho feito pelo Aristóteles, né? E talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar, outros não, né? Mas a metafísica é um pensamento, ele não é só um pensamento, mas eles são vários pensamentos juntos, tá? Porque ele trata do ser, ou seja, você como pessoa, né? Você vai pensar quem você é, né? O que você poderia fazer é um outro tipo de pensamento e como tudo isso, né? E como você alcança tudo isso, tá? Então, o Aristóteles ele divide isso, né, em 4 partes, né? Ele se baseia na causa e efeito, né? Então, você faz alguma coisa, acontece
um efeito sobre isso. Eu prefiro usar a palavra consequência, tá? Então, o Aristóteles, isso vai servir para quem ainda não é grande, para quem já é grande e para quem ainda pode pensar em outras coisas, tá? Né? Se você conseguir utilizar essas 4 causas, você consegue chegar a uma boa resposta, tá? Então, o Aristóteles ele tá, por exemplo, na causa material, né? Que em grego fala-se physis, ou seja, é a matéria-prima. A causa formal, a poiesis, né? No que essa matéria-prima se transforma. Tá? A causa final é a finalidade em si, né? E a causa eficiente é quem fez o reconhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tá? A causa material, ou seja, vamos pegar madeira, que é algo muito simples. Né? Então, você tem lá uma árvore, a madeira. A causa formal, né, se transforma isso numa mesa. Para que serve essa mesa? Ela serve para fazer refeição, reunião, um monte de coisa, inclusive colocar o pé. Tá bom. Né? E a causa eficiente é quem realiza, quem faz. No caso, que é um marceneiro. Tá? Vou trazer um exemplo mais atual, né, para ficar mais fácil, né, porque você pode não querer ser um marceneiro. Então, vamos lá. Causa material. Você tem a matéria-prima, que é a internet. Você já sabe que você tem internet. Beleza. O que eu vou transformar a internet? Eu vou transformar isso num programa ou num aplicativo. No caso aqui, eu utilizei o Facebook. Né? A causa final do Facebook, para que serve o Facebook, é uma rede social para você falar com pessoas, vender produtos, fazer divulgação, enfim. E a causa eficiente, que no caso, a profissão, né, é um programador. No caso aqui, o Mark Zuckerberg, ou seja, ele é um bilionário que transformou, né, modificou, pegou a matéria-prima, que era a internet, transformou isso num programa e hoje ele é um bilionário por causa disso. Tá? E vocês todos, né, isso, os pequenos que ainda não pensaram, os que já são grandes e já estão fazendo alguma coisa, e os adultos também podem utilizar essas 4 causas para ver o que estão fazendo, se o que fazem está de acordo, se o que fazem é suficiente para deixar você feliz e contribuir para a sociedade. Tá? Então, para chegarmos a esse ponto, né, nós temos que falar sobre ética. A ética é bem complicado, tá? Porque a ética, né, escrito também pelo Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, ele traz a seguinte questão da racionalidade. Você tem que fazer certas coisas, né, ter certas práticas para que você possa ser feliz, para que você possa contribuir para a sociedade, né, e que as pessoas te vejam de outra maneira. Tá? Mas isso não é quando eu tiver vontade. Não, é prática. Você tem que fazer todos os dias. Tá? Da mesma maneira que você toma banho todos os dias, escova os dentes todos os dias, ou seja, quem olhar para você vai falar assim, nossa, essa pessoa é bastante aciada, ela faz a sua higienização. Ótimo. Né? Nesse período de pandemia, você vai lá, né? Saiu, chegou, lava as mãos, usa álcool, bonitinho, lava, troca de roupa. É isso. Tá? Isso é um hábito. E isso tem que ser sempre. Né? Mas o que é a ética? Então, eu vou trazer um pouco como era a ética antes, na Grécia. De maneira geral, a ética é um acordo coletivo. Tá? Como que é isso, professor? Né? Esse acordo ele seria feito entre todas as pessoas. Vamos imaginar aqui, tá um exemplo aqui com vocês, vamos imaginar que todos aqui que estão participando agora, vamos ter que fazer o seguinte,
tá? Vamos decidir se usaremos um uniforme da cor verde. Pronto. Então, nós todos primeiro vamos fazer uma votação, né? Se queremos o uniforme. Né? Beleza. Então, uma parte vai falar que sim, outra parte vai falar que não. Tá? A parte que for o maior número, sim. Né? Vai ser decidido se sim ou se não. Então, vamos imaginar que sim. Escolhemos todos ter uniforme. Tá? Isso foi um acordo. Os que estavam participando e os que perderam, entre aspas, tá? Eles vão aceitar isso porque eles estavam lá. É assim. Né? Agora nós temos que definir a cor. A cor verde? Não, a cor verde não. Tá? Então vamos escolher outra cor. Então, né, vamos pensar aqui na cor roxa. Pronto. Então todos vamos utilizar o uniforme da cor roxa. Tá? Isso é um acordo. Isso faz parte de um processo democrático. Sim, isso é democracia. Tá? Onde todos que estão presentes, eles vão definir como serão as regras. Tá? Ok? E agora, como é a ética hoje? A ética hoje, ela não é desse jeito. Tá? Ela está baseada em regras já pré-estabelecidas por alguém. Pronto. Né? Vou dar um exemplo. Você vai, né? Você tem o seu celular e você vai para uma operadora de celular. E chegando lá, você fala, eu quero ter um plano assim, 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 e a pessoa chega lá e fala que se você cancelar o seu plano durante um mês, você vai ter que pagar 15 mil reais de multa. Você fala, não concordo. Então sinto muito, senhor. Aí você vai para outra operadora. Chegando lá, outra pessoa vai falar, então se o senhor cancelar, né, o senhor vai ter que pagar uma multa de 20 mil reais. Eu falo, não, daí você vai para outra. E assim por diante. Você vê que você não tem opção. Tá? Você vai ter que aceitar se você quiser ter um celular funcionando. Se não, não. Tá? Isso isso serve para internet, serve para celular, isso serve para TV a cabo, isso serve para empresa, isso serve para muitos lugares. Já são regras pré-estabelecidas. Tá? Se você for no restaurante, você não pode falar o que você quer. Você só vai poder escolher aquilo que tem no cardápio, porque o dono já escolheu para você. Ele falou, eu vou fazer isso. Não quer? Você pode ir para outro lugar. Simples assim. Né? Hoje é terça-feira, hoje se fosse em qualquer restaurante, hoje seria bife a rolê. Né? Ah, mas eu queria comer feijoada. Não, feijoada é só amanhã. Ou você volta amanhã, ou você não volta. Isso é a ética hoje. Tá? Então, e de que maneira a gente vê, né, essa ética? Para nós aqui, tá? Falando aqui como professor e como aluno, né? Você vê aqui, né? Operadores de celular, TV por assinatura, enfim, né? Você pode falar, mas isso não é certo. Pois é, né? A ética ela deveria ser tratada de outra maneira, tá? Porque deveria ser um acordo coletivo, mas ele não é. Tá? Então você tem uma questão moral. Lembra que eu falei da questão do indivíduo e do coletivo lá no começo? Pois é, a ética ela está ligada diretamente com a questão da sua moralidade. É exatamente na votação que você vai falar assim, olha, eu não concordo, por quê? Por causa dos valores que você tem, né, que você aprendeu na sua casa, que você aprendeu na igreja, que você aprendeu na escola. Então, são valores que está dentro de você e que daí você vai falar, eu não concordo. Isso é uma votação. Né? E para algumas pessoas vão achar que isso é certo, para outras pessoas vão falar que isso não é certo, né? Mas a imposição ela é justa? Talvez sim, talvez não, né? Mas de qualquer maneira, você, né, tem que praticar algumas coisas. É o que a gente fala lá no princípio da o princípio da necessidade, né? Que as coisas são como elas são.
Então, certas coisas não tem como serem mudadas porque a sociedade funciona dessa maneira. Tá? E eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês, né? Então, vocês já entenderam que a regra ela funciona e pronto, acabou, ela já está estabelecida. Então, eu, como professor, né, também tenho as regras a cumprir e vocês, gostando ou não dessas regras, todos nós temos que cumprir. Tá? Então, eu, como professor, agora, não vou perguntar para vocês se vocês querem fazer trabalho. Não, eu vou dar um trabalho para vocês, tá? E vocês vão me entregar tal dia. Né? E daí você copia e cola da internet e depois você me entrega o trabalho. Isso é antiético, professor? Isso, na verdade, ele é. E não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós não fizemos nenhum acordo sobre isso. Mas, no entanto, essas regras já são aplicadas. Então, no caso, eu, como professor, né, já estou estipulando, eu não estou perguntando, não estou fazendo uma votação se sim ou se não. Até porque o trabalho faz parte, né, do conteúdo, né, de avaliação, então você tem que fazer. Pronto, acabou. Mas, se a gente for pensar hoje, sim, né, nesse modelo como é utilizado hoje, sim, é antiético por duas razões. Primeiro, que copiar e colar é plágio. E plágio, ele é roubo intelectual. Sim, você está pegando lá, furtando as informações. E segundo ponto, você está falando que é seu, porque você põe o seu nome, professor, está aqui. Tá? Então, isso não é ético. Tá? Porque você está cometendo dois, né? São coisas imorais. Você não aprendeu isso na sua casa, você não aprendeu isso na escola, mas você aprendeu isso. Tá? Você está fazendo o quê? Tentando mudar todo o sistema e muitas vezes você, né, talvez tenha sido desafiado. Olha, faz um trabalho, vamos ver se o professor cai. Isso é um desafio. Né? É certo? Não, mas está dentro da sua individualidade. Né? Então, para você crescer, para você ser bem visto, para você ter sucesso, tá? Você precisa ser tudo isso. Tá? Você precisa ser todas as ferramentas, né? E quando você não está utilizando, não está sendo utilizado, você tem que ser outra ferramenta. É desse jeito. E entendendo que dentro do seu trabalho, dentro do que você quer fazer, você precisa ser respeitoso. A ética, ela trata dessa questão do respeito, né? E, portanto, você tem que pensar em muitas coisas, pensar em como servir bem a sociedade, como contribuir bem à sociedade, pensar em como ser feliz em tudo isso, né? Ética essa área, né? Não tem como você fugir disso. Pensar que, né, em uma maneira de fazer com que a sua vida ela não seja só trabalho, mas ela ao mesmo tempo ela seja prazerosa e ao mesmo tempo você possa ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, crescer é fácil? Não, crescer não é fácil, mas é uma consequência. Tá? Né? Você gostando ou não, você vai crescer. A idade vai vindo, você tem 13, 14, 15, você vai ter e assim por diante. Você vai ter que uma hora sair de casa, uma hora você vai ter que fazer todas as coisas sozinho, né? Então, você precisa entender que é importante, é uma consequência, é importante para você mesmo, porque você vai ter a sua liberdade, você vai ter a sua independência, tá? Mas sempre tratando isso com respeito com as outras pessoas, de uma maneira na qual
você não atrapalhe as outras pessoas por causa da sua individualidade. Tá? É isso, né? Vou deixar aqui, né, um pensamento para vocês, o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Tá? Então, deixem as suas perguntas, que ao final responderei. Né? Agora a professora Gabriela vai estar assumindo o nosso debate aqui. Tá? Obrigado a todos, né, pela participação. Tá bom? Até o final. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu vou dar continuidade aqui na fala do professor e pode ser até que algumas coisas se complementem. Então, acho que vai ficar até mais fácil de entender graças aos esclarecimentos que ele acabou de dar. Bom, pessoal, a minha fala ela é baseada no tema autoconhecimento, tá? Deixa eu só abrir a tela aqui para vocês. Todos me conhecem, né? Professora Gabriela Carvalho, professora de língua portuguesa e língua espanhola, psicopedagoga e pós-graduanda em educação inclusiva. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoconhecimento com vocês, tá? O título da minha palestra seria Explore o Mundo que há em você. E é exatamente nesse momento e com essa frase que nós vamos começar a pensar se nós nos conhecemos de verdade. É uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês ainda não tenham se feito, mas que pode ajudar-nos a construir coisas que nós também não esperávamos, tá? Então, no começo de tudo, eu trouxe a definição do dicionário, só para a gente ter de onde partir, né? Então, no dicionário, traz como um substantivo masculino conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, etc., que caracterizam o indivíduo por si próprio. Então, o autoconhecimento, né, essa palavra auto, né, que vem de algo reflexivo, é você entender tudo o que acontece no seu universo interior. A professora, mas eu sei quem sou eu. Será que você se conhece? Será que você sabe realmente descrever aquilo que você sente? Você entende de verdade aquilo que te faz mal, aquilo que te faz bem, aquilo que você sente medo? Por que você sente medo? Será que você sabe essas respostas? E será que você já fez essas perguntas para você? É sobre isso que o autoconhecimento discorre. E como professora de literatura, né, eu vou começar com o poema para a gente poder entender melhor esse conceito do autoconhecimento, tá? E aqui eu trouxe o poema Autorretrato do Mário Quintana, e são nesses versos que ele vai ajudar a gente a entender o autoconhecimento, tá? Então, vou ler rapidamente com vocês para a gente poder seguir. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança, terminado por um luto. Pessoal, então a gente vai analisar os pedacinhos desse poema do Quintana para poder entender melhor do que eu quero discutir com vocês hoje, tá? Antes de mais nada, vamos pensar assim. Muitas vezes nós vivemos numa espécie de piloto automático, tá? Então, nós vamos levando as coisas. Não significa que você parou em algum momento para entender quem você era antes, quem você é hoje e o que você quer ser daqui para frente, que é sobre
o que o professor Alexandre falou. Essas questões que você cria para você mesmo, do tipo, quem sou eu? Por que eu ajo assim? Por que isso me incomoda? Por que não me incomoda? Tudo isso faz parte de quem você é, né? E aqui no poema do Quintana é interessante porque ele pode ser visto de duas formas. Primeiro, o autor, ele fala da construção do poema em si. Ele vai descrevendo como ele constrói o poema. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também vai descrevendo a construção dele mesmo, de quem ele é, dele enquanto indivíduo, enquanto poeta. E aí a gente pode se perguntar, mas para que se descrever? Para que se questionar e querer entender tudo isso? Para se conhecer. E para que se conhecer? Para você saber lidar melhor com você e com o outro. Quando nós nos empenhamos nessa habilidade de se conhecer, explorar mesmo quem você é, para saber do que você gosta, do que você não gosta, depois desse exercício, você tende a ser alguém mais paciente, você tende a ser alguém que pensa antes de agir, porque você entende quem você é e o que você prefere. E você tende a tomar melhores decisões, além de ser uma pessoa mais focada, porque se eu me conheço, eu conheço os meus objetivos, eu conheço o que eu estou buscando. Então eu sou mais assertiva nas atitudes que eu tomo para alcançar aquela meta. Entende? Então, nesse autorretrato do Quintana, eu achei muito interessante trazer, porque ele vai pincelando exatamente o que eu quero trazer para vocês. A construção daquilo que eu faço e a descrição de quem sou eu. Certo? E aí, nesse trechinho que ele diz, no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. E existe uma inconstância inerente ao ser humano, uma sensação de incompletude que causa certa instabilidade em nossas descrições, né? Então, o que é isso? Quando o Quintana ele coloca no advérbio às vezes, então, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Esse advérbio ele marca exatamente a ideia de instabilidade. Porque pode acontecer e pode não acontecer, já que às vezes acontece, às vezes pode não acontecer. Então, no momento em que você aceita se conhecer, se questionar para se conhecer, pode ser um momento também em que você vai perceber muita instabilidade em você mesmo, né? Então, assim, a pergunta que eu faço para mim hoje, eu posso me dar uma resposta que amanhã não vai ser a mesma. Porque existe um período de renovação das nossas ideias, né? Existe esse movimento nos nossos conceitos, principalmente vocês que estão assim se construindo mesmo, né? Enquanto indivíduo, então são muitas informações vindo de todo lado, existem influências externas, influências internas, né? Porque cada um sente de um jeito, entende de um jeito. Então, tudo isso vai te construindo enquanto ser humano. E é interessante que você conheça esse processo, como ele está se dando, para que você saiba como agir da melhor forma nas diferentes situações, seja num ambiente familiar, seja num ambiente escolar, seja num ambiente de trabalho futuramente, certo? Então, o que nós definimos rapidamente que seria o autoconhecimento? É a habilidade de se conhecer, né? De conhecer o nosso mundo interior, vontades, sonhos, medos, limites, crenças, frustrações e etc. Vocês muitas vezes podem ter vivido situações que parecem confusas, né? Você não sabe descrever muito bem o que você sentiu naquela hora. Eu falei com a minha amiga, a professora, eu não sei se eu tenho raiva ou se eu amo ela. Já aconteceu. Exatamente essa confusão, ela pode ser boa, ela pode ser uma ferramenta, né? Porque no momento em que você tem essa dúvida, é bom que você pare
e tente entender o que aconteceu. Tá? Eu vou separar um sentimento do outro, uma situação da outra, eu vou entender como eu agi e como essa minha amiga agiu, e aí eu vou entender melhor que sentimento que ocorreu ali. O que aconteceu comigo naquela situação? E se eu posso fazer diferente na próxima situação, certo? Mais um trechinho aí do poema do Quintana diz: traço a traço, e desta lida em que me busco, pouco a pouco. Pessoal, o traço a traço e o pouco a pouco, o poeta ele já traz para a gente a recorrência desse exercício de autoconhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma coisa que ela vai acontecer sempre e é bom que aconteça sempre. Porque se a gente entende que estamos evoluindo e nos transformando e renovando enquanto indivíduo, esse processo ele está em vigor o tempo todo. Porque se eu mudo, eu tenho novas coisas para me conhecer, certo? Então, o traço a traço, o pouco a pouco, são versos que eles reforçam essa ideia da recorrência. Desta lida em que me busco, ou seja, é difícil, não é fácil. Quando a gente fala assim na teoria, parece algo bastante simples. Ah, professor, então esse é o primeiro passo, esse é o segundo, pronto, fiz. Não, não é fácil. Muitas vezes é dolorido, porque o processo de autoconhecimento, ele também implica em você enxergar aquilo que você não consegue admitir. Por exemplo, quando você, numa amizade, de repente, com um amigo, discute com um amigo por determinada situação, e aí você para pensar o que aconteceu, e naquele momento em que você está refletindo, você pode perceber em algum momento que você fez alguma coisa que não deveria. E isso para muitas pessoas é difícil de assumir, né? Não é realmente quem pisou na bola foi eu. É realmente essa atitude que eu tive aqui não faz o menor sentido. Ah, mas ela me xingou. Tá, mas por que ela me xingar me ofende tanto? Deveria me ofender? Por que me afeta? Preciso trabalhar isso. Isso não deveria me afetar. Entende? Então, é um processo recorrente e a minha sugestão é que seja mesmo, porque enquanto você vai se transformando e se conhecendo, você vai evoluindo e sabendo lidar com as diferentes situações que a vida mesmo te impõe, certo? E para, né, incrementar essa questão aí dentro do universo literário, eu trouxe também uma escrita aqui da Lispector, até porque no dia que eu falar que eu não trouxe alguma coisa da Lispector, não sou eu, né? Então, eu vou ler com vocês um trechinho dessa escrita dela, tá? Cabe dentro do nosso tema. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de mim, porque vou seguir meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser legal, porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade, não sei viver de mentira, não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não seria a mesma para sempre. Olha só, então, é muito interessante esse trecho aqui da Spector, porque ela faz um apanhado do que nós começamos a discutir, né? Quando ela diz, posso ser como uma brisa forte ou posso ser uma ventania, isso depende da minha relação com o outro. E onde que entra o autoconhecimento? Também é muito importante que eu me conheça, não só para eu entender quem eu sou, mas para que o outro também entenda quem eu sou e para que eu conheça a melhor forma de me relacionar com esse mundo externo, né? Muitas vezes
nós temos atitudes que elas podem ser tóxicas para nós mesmos, né? Vou dar um exemplo rápido. Uma pessoa que ela é explosiva, né? Uma pessoa muito explosiva, então tudo ela estoura. Uma pessoa fez um comentáriozinho, já ficou nervosa, já irritou. Imagina como deve ser a relação dessa pessoa com o outro. Será que ela consegue construir é, é, relações fortes, né? De amizades? Será que ela consegue, sendo explosiva o tempo todo, gritando com os outros? E, ao mesmo tempo, será que ela consegue viver em paz? Então, olha como isso é importante para mim e para o outro, me conhecer. Se essa pessoa que nós estamos usando no exemplo, explosiva, em algum momento ela para se entender e saber de onde que vem aquela raiva e buscar tratar aquilo, ela pode viver de uma maneira em paz. Porque com certeza uma pessoa que explode o tempo todo não é uma pessoa que vive em paz o tempo todo, né? Então, isso é bom para ela conhecer e viver melhor com ela mesma e para que ela possa viver melhor com o outro, né? Outra parte interessante aqui da fala da Alice Spector, não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de mim, porque vou seguir meu coração. Sinceramente, sou diferente. Existe também uma espécie de barreira, né, dentro desse exercício do autoconhecimento, que pode ser aquela sensação de não pertencimento, tá? E aí a gente vai entrar com esse último trechinho do poema do Quintana que nós começamos a ler, né? Minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança terminado por um louco. Então, olha só, você está satisfeito com aquela sensação de não pertencimento? Quando eu digo não pertencimento, são aqueles momentos que a gente está refletindo sobre a nossa vida e nós entendemos que nós não encaixamos naquele lugar. A professora, mas ninguém me entende, na minha família não me entendem, na minha escola não me entendem, no curso não me entendem, eu não gosto das mesmas coisas que as outras pessoas gostam, aquilo que é considerado um padrão para mim parece estúpido, né? Como alguns alunos já compartilharam comigo. Então, existe uma sensação de não pertencer àquele lugar. E isso pode fazer com que você se limite, né? Você deixa um pouco de se relacionar, você deixa um pouco de participar do coletivo, exatamente porque você não entende aquela linguagem. Mas isso é algo muito comum no momento que você começa a se conhecer, né? E assim que você se empenha em entender o porquê você não pertence, você também vai começar a entender que existe uma individualidade que é normal e uma confusão nesse processo que é normal. Então, assim, é confuso porque é difícil eu entender porque eu não me encaixo. Mas é normal eu ter uma opinião diferente do outro, eu ter um gosto musical diferente do outro, eu gostar, como já falaram nas minhas aulas. Ai, professora, ela adora colocar vídeo no TikTok. Passa a madrugada inteira postando TikTok. Nossa, eu acho o TikTok uma estupidez, professora. É uma exposição desnecessária, de comentários desse tipo. Não existe problema em você gostar do TikTok e o outro não gostar e vice-versa. Não existe problema algum. Existe um momento em que você precisa entender que a sua individualidade, né, e a sua realidade é uma, né, que querendo ou não, cada um vai tendo aí uma distorção da sua própria realidade, e a realidade daquele é outra. Ah, mas eu acho bobo. Ok, mas isso não anula o fato daquilo fazer bem para o outro, né? E quando eu entendo isso, eu posso viver bem com a minha diferença e viver bem com a diferença do outro, tá? Aqui eu trouxe mais para exemplificar, tá? Esse não sou eu. Vocês já viveram algum momento em que, de repente, com a mãe, com o pai ou com um amigo,
A pessoa falou com você uma coisa boba e do nada você estourou. Foi grossa, foi grosso, foi arrogante, foi agressivo de alguma forma com as palavras. Mas depois que aquele sentimento passou, você sentou e entendeu que viajou. Não precisava daquilo. Nossa, mas eu gritei tão nervosa e a outra pessoa só perguntou uma coisa simples para mim. Sabe esses momentos em que você não entende o que aconteceu? Isso é característica de uma pessoa que precisa se conhecer, de uma pessoa que precisa botar em prática esses exercícios do autoconhecimento. Precisa começar a perguntar para si próprio coisas do tipo: por que eu fiquei nervosa? Ah, mas foi porque ela me falou isso. Mas por que isso me deixa nervosa ou nervoso? Isso é uma coisa que deveria me irritar? Eu tenho que sair da minha paz, da minha tranquilidade só por causa disso? Eu tenho que conviver com esse sentimento ruim, com, de repente, essa angústia ou esse rancor só por causa daquilo? Tendo pensamentos ruins, né, sobre mim e sobre o outro só por causa daquilo que aconteceu? Será que isso vale realmente a pena? Essas são perguntas que você pode fazer para tentar se conhecer mesmo. Porque olha como é interessante. Quando você começa a se conhecer, você também começa a entender o espaço do outro, como nós falamos. E aí, enfim, é empatia, né? Que é exatamente aquele momento em que eu consigo ver o outro naquela situação. Professora, eu não vou falar desse jeito arrogante com meu amigo, porque eu não gosto que falem assim comigo. Eu estou tendo empatia com o meu amigo. Eu me coloco no lugar dele. Eu sei que aquilo seria doloroso para mim, então eu prefiro não fazer com o outro. Porque eu já me conheço o suficiente para saber que aquela palavra ou aquela atitude, ela pode ser ofensiva, ela pode machucar alguém. Então, essa palavra e essa atitude eu não vou usar, porque se fizessem comigo, eu jamais gostaria. Certo? Foi, só para reforçar, me veio aqui à cabeça, eu tive uma aula com o pessoal do 9º ano e foi muito bem citado por uma das alunas, a Yasmin, sobre a questão da intolerância, né? Vou citar rapidamente porque cabe muito bem aqui. Nós estamos falando do autoconhecimento e nós estamos falando de um processo onde as coisas podem mudar, né? Então, muitas vezes eu dou uma opinião aqui para vocês que daqui a algum tempo, né, vão passar alguns anos e eu não vou ter a mesma opinião. Ah, mas ela voltou atrás. Mas ela entrou em contradição. Não, eu adotei uma nova opinião, porque eu sou uma nova pessoa e me conheço como uma nova pessoa, né? E estou citando a Yasmin porque ela trouxe um exemplo muito interessante, dizendo sobre a internet, sobre as mídias sociais. E as mídias sociais, elas, hoje, com essa cultura do cancelamento, né? Você precisa ser muito único, na sua opinião. Se você deslizar um pouquinho, cancelado. Então, existe, como ela trouxe na aula, essa questão de expor postagens antigas. Olha, ele está falando isso hoje, mas há 10 anos atrás ele não falava isso não. Há 20 anos atrás ele não falava isso não. E isso não pode ser algo que impeça você de evoluir, né? Às vezes nós temos medo de trazer as nossas novas opiniões com medo de ser acusado como contraditório, como alguém que não mantém a sua palavra. Mas essa é uma linha que divide as coisas, na verdade, né? Você ser contraditório não tem a ver com, em algum momento, você evoluir e poder trazer um novo conceito sobre determinada opinião, certo? Bom, pessoal, esse exercício de autoconhecimento, eu gostaria só, antes de terminar, de enfatizar a questão de como isso pode ser útil para vocês
em todas as áreas da vida mesmo. As nossas relações, nós construímos com o outro, né? Existe um princípio na psicologia que se chama autoeficácia, né? Ele fala sobre a certeza que o indivíduo tem em poder exercer alguma atividade. Então, quando é uma questão de confiança. Quando eu me conheço bem, isso pode me levar a ser uma pessoa mais confiante, automaticamente uma pessoa mais segura do que eu faço. Porque eu me conheço, eu conheço os meus limites, eu conheço os meus medos, eu sei até onde eu posso ir. Então eu sei que isso aqui que você está me pedindo, eu posso fazer com excelência. Eu tenho essa capacidade. É daí que vem o princípio de autoeficácia, porque você se entende e sabe aonde você pode estar e realizar determinada atividade de maneira plena, certo? E isso citando também os medos, né? Tendo em vista aí que boa parte dos nossos medos, eles são construídos em cima do desconhecido, né? Eu tenho medo exatamente porque eu não entendo. E eu também não vou parar para entender, porque aquilo me assusta. E, dentro do autoconhecimento, quando você começa a habilitar isso mesmo na sua vida, e se perguntar e se entender, pode ser que boa parcela desses medos vão embora, porque quando você entende o que é, aquilo pode não te assustar mais, tá? E aí eu vou terminar minha fala aqui com esse provérbio africano que eu acho bem bacana, que diz: quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir, tá? Então é exatamente através desse exercício do autoconhecimento que você pode conhecer aquilo que te assusta, aquilo que te limita, e aí a partir desse conhecimento você vai levar isso para sua vida e agir de maneira mais assertiva e de maneira que possa fazer bem para você e para o outro que convive com você. Certo? Bom, quero agradecer, muito obrigada. Termino a minha fala aqui. Obrigada a vocês por assistirem e obrigada ao Colégio Zanini por permitir o espaço aqui, a minha fala. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Alexandre. A gente selecionou algumas perguntas aí para vocês, dos nossos estudantes e da plateia em geral. Vou alternar, tá? Uma para o Alexandre e uma para a Gabriela. Começando pelo Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Quando você era criança, qual era a profissão que você queria ser? Caiu? Só um minutinho, gente, para restabelecermos a conexão com o Alexandre. Está no Japão, né? Pode ser que tenha esses probleminhas de conexão mesmo, um delay. Então vamos lá, Gabriela. Enquanto o Alexandre não volta, senhora aí. Pergunta: eu preciso de autoconhecimento para viver ou essa escolha pode ser uma escolha minha? Uma pergunta do 7º ano, Gabriela. Desculpa, eu não ouvi muito bem, Ricardo. Eu preciso de autoconhecimento para viver ou essa escolha pode ser uma escolha minha? Certo. Vamos lá. Pessoal, quando você vive naquele piloto automático que eu citei no começo, né? Você vive, você não se questiona, você só vive, né? Vive que segue. Quando você vive dessa forma, não existe nenhum acordo de ética, como o professor falou, nenhuma regra na sociedade que possa te impedir de viver dessa forma. É completamente aceitável. É uma escolha sua, inclusive. Porém, quando você parte para uma ideia de se conhecer e entender as suas habilidades, entender as suas dificuldades, essa é uma forma de vida em que você pode encontrar mais clareza nas coisas, né? Nos seus sentimentos, na sua relação com o outro. Então, esse pode ser um facilitador para você conviver
e viver consigo mesmo, certo? É uma escolha permitida, né? Não exercer aí o autoconhecimento. Mas eu acredito sim que através do autoconhecimento você pode melhorar, né? Como você enfrenta as coisas, por exemplo, na vida. Então vamos para outra Gabriela, enquanto o Alexandre não volta. Quando a pessoa ainda não se conhece, não se conheceu, ela pode fazer isso? Você acha que opiniões externas podem ajudar ou prejudicar neste autoconhecimento? Uma pergunta do 7º ano. Ótimo. Então, quando a pessoa, muitas vezes, pessoal, nós não exercemos essa ideia de autoconhecimento por não conhecer o termo autoconhecimento. Professora, eu não sabia nem que eu tinha que me conhecer, eu achei que eu já me conhecia. Isso é muito comum. Existem pessoas que têm a falsa ideia de que se conhecem e que, na verdade, não se conhecem, né? O autoconhecimento, ele é importante em diversas situações, inclusive para a saúde, né? Quando você é uma pessoa que busca se conhecer, se entender, entender aquilo que te faz mal e aquilo que te faz bem, você pode evitar, inclusive, doenças emocionais, né? Doenças como depressão, ansiedade, entre outros transtornos, né? E isso reflete no seu corpo físico também, porque quando eu entendo o que é bom para mim, o que é melhor para mim, eu posso, de repente, me alimentar de forma diferente, eu posso, de repente, fazer, começar a ter uma rotina de exercícios diferente, porque isso reflete na sua mente e reflete no seu corpo, o autoconhecimento, tá? E aí na pergunta, né, dizendo que uma pessoa que não se conhece, ela pode fazer isso? Ela deve fazer isso, na minha opinião, né? E em relação ao que foi citado na pergunta sobre as opiniões externas, né, se isso deve influenciar, não deve influenciar, pessoal, eu acredito que nós temos que levar sempre numa análise, tá? Vamos analisar, vamos parar e analisar, tá? Tendo essa paciência, você vai definir aquilo que você pode absorver e aquilo que você não quer selecionar, tá? Vamos pensar assim. Se eu ouvir de alguém, olha, eu acho que você deveria fazer isso. Ah, professora, eu não devo ouvir porque foi a opinião do outro? Pelo contrário, escute com atenção, coloque em análise. Entenda se aquilo deve ser selecionado para a sua vida ou se aquilo é o tipo de coisa que você tem que evitar. Conversar com o outro sobre isso é ótimo, porque ouvindo o outro, né, eu não aprendo só falando e ensinando, eu aprendo com vocês nas aulas, por exemplo, ouvindo, né, as experiências, às vezes, né, algum ocorrido que vocês compartilham comigo. Então, ouvindo, eu também aprendo. E ouvindo, eu posso mudar a minha opinião. Porque eu sou influenciada? Não, porque escutar aquilo e analisar aquilo fez bem para mim. Então, por isso, eu vou pegar e levar comigo nesse exercício de autoconhecimento. Alexandre nos ouve agora? Sim, sim. Não sei o que Então vamos aconteceu. lá. Subiu. Acontece, normal. A primeira pergunta para o Alexandre era: quando você era criança, qual era a profissão que você queria ser? Uma pergunta aí de 6º ano, professor. Eu queria ser piloto de caça. É sério. O meu pai, ele foi, né, militar da aeronáutica e eu queria ir para a aeronáutica também, ser militar. Então, eu queria ser piloto de caça, mas como eu tenho problema de visão, então não foi possível, né? Eu não consegui nem servir o exército exatamente por causa do problema de visão.
né? Já que eu tenho miopia, então, e a minha é muito grande, então eu não pude fazê-lo. Mas, no entanto, né, eu mudei de profissão, né, decidi fazer outras coisas, então acabei me tornando fotógrafo profissional, tive meu estúdio fotográfico e depois comecei a conciliar como designer gráfico, né? Então, e daí também cansei e agora eu sou professor. Tá? É isso. Vai cansar de ser professor, não, hein? Tem um tempinho ainda para você Agora, exercer a profissão. Mais uma aí para o Alexandre. A ética faz o princípio de necessidade mudar ao longo do tempo? Uma pergunta aí do Gabriel Yudi, que estava acompanhando a nossa apresentação. boa pergunta. Se mudar o princípio. É que assim, primeiro a gente precisa entender como algumas coisas funcionam, tá? A ética, conforme a professora Gabriela falou, da questão do autoconhecimento, tá? A ética ela está ligada diretamente a isso, porque o autoconhecimento ele vai te dar valores, tá? Então, quando a gente fala na questão de moral e imoral, a gente está falando sobre valores. E é exatamente sobre esse autoconhecimento, né? Então, se mudarmos, né, essa questão do conceito onde o seu valor que você tem, o conhecimento que você tem, passar a respeitar as outras pessoas também, né, isso for uma coisa mais uniforme, tá? Isso poderia mudar sim, tá? Mas também a gente precisa entender que tem um outro ponto que é a própria sociedade. A sociedade, ela não é algo rígido, ela é bastante mutável, é igual nós, tá? Né? Porque a sociedade não é uma coisa, a sociedade são as pessoas. E como a professora Gabriela falou, a gente hoje tem uma opinião, daqui a pouco a gente tem outra opinião, né? Por causa de fatores externos. Então é perfeitamente normal. Tá? Então a sociedade ela é bastante orgânica, ela é bastante mutável, né? Mas uma coisa que a gente percebe, né, e o próprio exemplo, é a questão da intolerância. Quando a gente é intolerante com o outro, a gente também se torna muito rígido. Tá? E essa rigidez não faz com que você consiga entrar em acordo com outras pessoas para que o princípio de necessidade mude. Porque o princípio de necessidade, ele é rígido. As coisas são como elas são e pronto, acabou. Só que a sociedade não é desse jeito, né? E a ética, pela questão pessoal, pela questão individual, ela acaba atrapalhando o coletivo, tá? Então, se mudar o princípio, o pensamento da ética, o modo como a gente enxerga a ética, o princípio de necessidade também mudaria, beleza? Perfeito, professor. Vamos para a Gabriela. Vamos lá, Gabriela. Você considera a sociedade de hoje doente? Doente no sentido de viver para si próprio, sem ter uma visão de um mundo global? Pode repetir, por favor? Gabriela, me ouviu? Não, tá travando. Deixa eu... Repito. Você considera a sociedade de hoje doente? Está travando ainda? Calma aí, Gabriela. Está me ouvindo agora, pessoal? Melhorou? E agora? Vamos lá. Você considera a sociedade de hoje doente? Doente no sentido de viver para si próprio, sem ter uma visão de um mundo global? Tá, consegui. Bom, eu não considero, na minha opinião, mas eu também acredito que nessa pergunta em específico, a minha opinião é muito influenciada pelo ambiente em que eu vivo,
né? Eu sou kardecista e desde os 12 anos eu sempre fui envolvida com o trabalho voluntário, né? Independente de onde eu morasse, dos horários, sempre envolvida com o trabalho voluntário. Então, da minha adolescência até então, eu cresci num mundo em que era basicamente uma regra você viver, mas doando aí parte do seu tempo para o outro, para aquele que precisa, seja com doação de alimento, de roupa, atividade, aulas, não importa. Então, como eu cresci nesse universo, eu consigo enxergar a parte boa do ser humano, porque eu conheço muita gente que dedica de verdade a vida, muito mais do que eu, para o outro. Mas eu também não sou ingênua a ponto de negar que existem pessoas que vivem pensando somente no particular, certo? Eu consideraria, assim, uma sociedade com grandes dificuldades, uma sociedade que com certeza não exercita essa ideia do autoconhecimento, muitas vezes por não conhecer a necessidade disso. Então, eu considero a sociedade ela doente em alguns aspectos por falta de informação. Mais isso do que no sentido de que a maioria pensa em si próprio e não enxerga aí numa visão global. Perfeito. Alexandre, vamos lá. O autoconhecimento apresenta também um equilíbrio, certo? Yin e Yang tem alguma relação ou não? Sétimo ano aí, Gabriel. Tá. Yin Yang, né, é uma filosofia bastante antiga, originária da China, né? Muitas religiões elas foram se modificando ao longo do tempo exatamente pela mistura de povos, né? Pela miscigenação, então pelo contato com outros povos. Então essa influência ela de fato ela fica muito grande, tá? Então sim, né? A questão do equilíbrio é exatamente o ponto aqui, né? Que a professora Gabriela estava falando, né? Aqui, na verdade, a gente colocou como duelo, mas aqui não é um debate, né? De quem é melhor ou quem não é melhor. As coisas elas se complementam, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Então, a professora Gabriela tem uma área de especialização, né? Como eu também tenho outra área de especialização. Então, as coisas se complementam, porque tudo está envolvido pessoas. Tá? Não existe uma sociedade sem pessoas, não existe a produção de um produto sem que uma pessoa consuma. Então, tudo está envolvido com pessoas. E sim, né, a questão do equilíbrio é bastante importante, porque, como a professora exemplificou, de às vezes você, no momento, se estourar dentro da sua casa, sem, né, por N razões, esse equilíbrio é exatamente o ponto onde você fala assim, eu não posso fazer, sabe? Que é o respeito para com o outro, né? Porque quando você tem uma atitude dessa, a pessoa também ela pode vir revidar. E aí você, né, daí entra na questão da briga ou da discussão mais acalorada. Então, sim, né, a filosofia do Yin Yang é exatamente o equilíbrio das coisas, né, que é muito semelhante ao budismo, né, cuja doutrina é exatamente o equilíbrio, nem para mais e nem para menos. Os extremos, eles deixam de existir. É isso aí. Perfeito. Gabriela, como você disse, a gente tem que se encaixar nas situações e não o contrário.
seguindo este raciocínio, a escolha da profissão pode ser mais difícil que pensamos. Isso, 9º ano. Ricardo, o início, eu ouvi o final da pergunta. O início travou bastante. Tá, deixa eu voltar então. Hoje, peço desculpas, pessoal, mas hoje a gente está com um probleminha aqui na rede da escola. Isso nunca aconteceu, hein? Vale ressaltar. Como você disse, a gente tem que se encaixar nas situações, não o contrário. Seguindo este raciocínio, a escolha da profissão pode ser mais difícil que pensamos. E como podemos lidar com isso? Uma pergunta aí do 9º ano da Andriele. Tá, eu vou responder assim que eu consegui pegar, porque travou. Mas eu acredito que eu tenha entendido a pergunta assim. Bom, eu não sei, né, se ficou a mensagem desse jeito, mas eu não quis dizer que você tem que se encaixar nas situações e não o contrário, certo? Eu acredito que quando você se conhece, você pode caber em algum lugar sem aquilo ser dolorido para você, tá? Ou você pode evitar lugares porque você sabe que aquele lugar te faz mal, tá? Não que você precisa entrar naquele lugar. Não, eu me conheço, eu sei que eu posso conviver ali, mesmo com as diferenças, então eu vou e eu entro. Ou aquele lugar eu prefiro não ir porque me faz mal. Eu ainda não entendi por quê, mas ele me faz mal, então eu prefiro não ir, tá? Então, o autoconhecimento ele entra aí. Se eu não me engano, o final da pergunta está relacionando isso com a escolha da profissão. É isso? É isso, né? Tá. Então é o seguinte, partindo dessa ideia do que a gente discutiu hoje sobre autoconhecimento, a escolha da sua profissão, ela está calçada, deveria, nisso também. Porque quando eu me conheço o suficiente para saber que aquilo é bom para mim, é aquilo que me dá prazer, é aquilo que me dá satisfação, me faz bem, é o que eu gosto de fazer, é o que hoje eu entendo que eu quero fazer, né? Porque, como o professor Alexandre citou, ele mudou de profissão, né? Se conhecendo, se renovando, ele se transformou, pode acontecer também. Mas quando você faz esse exercício de se conhecer, você pode escolher ali um caminho a ser trilhado ou uma profissão a ser escolhida que vai trazer para você um conforto emocional maior. Muitas vezes não traz aquela expectativa financeira que você espera, ou em relação a horário ou a outros aspectos. Mas eu acredito que o autoconhecimento ele está mais ligado a esse valor de você se sentir bem, com boas emoções e boas sensações com você mesmo, exercendo aquela profissão. Então, o autoconhecimento, nesse caso, seria um ótimo caminho para você escolher a sua profissão. Acho que eu respondi. Eu cometi um ato falho, tá? Essa pergunta era para o Alexandre. Já pelo Alexandre. Valeu, por isso que eu vi que foi, depois que eu olhei aqui. Desculpa aí, Gabriela. Mas era para o Alexandre. E desculpa a Gabi 9º ano, tá? Que a pergunta era para o Alexandre. Então vamos lá, Alexandre. Você acredita que a ética é importante para a sociedade? Sim. Vamos querer fazer um exercício muito rápido aqui, para a gente poder entender que as coisas elas estão juntas, tá? Eu vou, né, citar algumas situações aqui por disciplina, só para a gente poder entender. Então, vamos imaginar aqui a questão do Colégio Zanini 2, Cidade Ademar, São Paulo. A gente está falando da disciplina de geografia, tá?
todos nós aqui estamos sentados em estado de repouso, isso é física. Tá? Eu estou me comunicando com vocês, né? Isso é português. A questão das ideias, do conhecimento, isso vem com a, né? Você pode atribuir isso à história, a sua própria história, tá? E à filosofia. E 15 segundos para poder explicar isso, matemática. Tá? Você entende que todas as disciplinas estão juntas, ligadas ao mesmo tempo com todo mundo que está aqui, ao mesmo tempo. Tá? Então, por você não... Mas a gente aprende tudo separado, como se fossem coisas completamente separadas, que elas não se unem, mas não, elas se unem completamente. Tá? E o conhecimento que cada professor dá, né, traz o quê? Faz com que você consiga, né, em um determinado momento, unir certas coisas. Tá? Né? Você vai unir sentimentos, você vai unir relacionamentos, você vai unir a própria questão, né? E quando a gente está falando de pessoas, né, se a gente for juntar aí mais de 2 pessoas, você já está falando em sociedade, gente. Tá? Então, a mudança, né? A gente pensa assim nessa questão da mudança, a gente tem muita informação hoje, tem internet e tal, mas é muita informação, inclusive, para a gente poder absorver. Né? Os professores, a gente também não consegue absorver tanta informação desse jeito. Porque eu já falei, ó, a informação é tudo o que é passado para você. E daí você começa a fazer certas reflexões, e essas reflexões vão se tornar em conhecimento. Tá? E a partir desse conhecimento, juntamente com o que você vivencia, né, com o que você viveu, todas as suas experiências, tá? Isso vai fazer o quê? Transformar isso em ética. E a partir desse momento é que você, né, você está vendo que eu estou usando uma lógica, tá? E a partir da ética é que a gente começa a ter um outro tipo de comportamento, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, todas as vezes, né, a gente faz aqui uma reunião com o Ricardo e ele pergunta o que nós achamos com todos os professores. Isso é ética, tá? Isso é um comportamento ético, né? E isso é como a ética deveria ser, um acordo coletivo, tá? Então, mas em muitos lugares isso não acontece, tá? Então a ética ela pode sim ser modificada a partir do momento que também nos modificamos. Tá? Perfeito, Alexandre. Gabriela. Professora, você acha que a convivência com uma pessoa pode dar nas suas atitudes com as outras? E nessa questão da convivência, isso pode ser prejudicial no seu autoconhecimento? Cortou um pouquinho. Tá, vou repetir. Professora, você acha que a convivência com uma pessoa pode influenciar nas suas atitudes com os outros? E nessa questão, convivência, isso pode ser prejudicial no seu autoconhecimento? Uma pergunta do 7º ano. Tá bom. Bom, acho que entra aí algo que nós já discutimos quando eu falei sobre você selecionar aquilo que é bom para você e excluir aquilo que não é, né? Conviver com o outro faz parte de entender quem você é, né? Imagina só, se eu não convivesse com alguém a ponto de passar por alguma desavença ou construir uma boa amizade, como é que eu saberia como eu iria fazer aquilo? Então, o contato com o outro também revela coisas sobre você. Quando que eu sei que alguém me irrita? Porque eu convivo com a pessoa e vejo uma atitude que me irrita. Como eu sei que alguém me agrada? Porque eu convivo com alguém e aquela pessoa faz determinada coisa e me faz bem.
conviver com o outro é parte essencial de você conhecer quem você é. Porque na sua interação com o outro é que você se conhece também, tá? O que eu trago como sugestão aqui é que você se empenhe em entender e analisar o que o outro te faz ou o que o outro te sugere para saber se aquilo é realmente bom para você ou é algo que você deveria descartar. Perfeito. Alexandre, dentro deste novo... Deu uma travada. Este novo conceito que grandes redes de ensino vêm adotando, o projeto de vida se assemelha à filosofia que você prega como professor? O projeto de vida, ele entra num outro caminho, né? Tá ligado à filosofia, sim, mas ele percorre um outro caminho, que é exatamente o tema que eu acabei de falar hoje, né? Que é o que você quer ser quando crescer. Isso está ligado com a questão do projeto de vida. Mas como vocês puderam perceber, eu trouxe o Jeremy Bentham, eu trouxe o Aristóteles, eu trouxe o sociólogo Bauman, tá? Eu poderia trazer outros filósofos, né, que tratam de um assunto que está relacionado, né? O projeto de vida ele trata exatamente de um crescer e de um conhecer da criança, né, para a sua profissão, né? Então, assim, ligado diretamente com a filosofia, não está, tá? Mas a filosofia, ela traz, sim, várias respostas para que a gente possa chegar, né, a um entendimento de sociedade, a um crescimento profissional de vocês, né? Então, de certa maneira, tá ligado, mas não tão próximo assim. Ok? Perfeito. A última para Gabriela. Gabriela, a literatura é um caminho para ter um autoconhecimento? Algum autor você indicaria? Bom, acho que não é surpresa para ninguém que eu vou citar e sugerir a Lispector. A Clarice, ela tem uma literatura muito introspectiva, né? Ela fala muito sobre as emoções, sobre as dificuldades que ela encontra nela mesma, né? É muito frequente, muito recorrente isso na literatura dela. Então, seria essa a minha sugestão. Para ser mais específica ainda, eu sugeriria um livro que se chama A Paixão Segundo GH, que conta a história de uma dona de casa de classe média que se entende como não pertencente a mundo nenhum. E aí, num dia, ela dispensa a empregada e resolve fazer uma faxina na casa. E essa é a grande sacada aí da Lispector para contar uma faxina interna que ela faz, de entender onde as coisas ficam, o que ela precisa tirar, o que ela precisa limpar. Então, essa seria a minha sugestão. E com isso, eu já respondo a verdade de que a literatura pode sim ajudar no nosso conhecimento sobre nós mesmos, até porque muitos contos e muitas narrativas, elas acontecem e elas estabelecem uma interação com o leitor, de modo que nós às vezes nos enxergamos naquele personagem ou naquela situação. Isso pode ser assim um campo muito fértil, né, e proveitoso para que você possa entender um pouco sobre você. Quero agradecer o Alexandre, a Gabriela. Alexandre é um parceiro de jornada, né? Desde o início aqui conosco. Eu, ele, Stephanie, Gelson, acho que são os mais longivos aí do Fundamental 2. Que pegamos aí essa transição entre Dantas e Colégio Zanini. E a cada dia que passa, eu acredito sim
que o Zanini se consolida ainda mais nesta instituição, nesta macro-região, vamos dizer assim, no sentido geográfico, e tudo que a gente passa para vocês, tenham plena certeza que é o melhor. E, como eu costumo falar aí informalmente, desafio unidades a prepararem e terem a cabeça aqui do nosso colégio. Nessa região, a região que a gente sabe aí de todas as carências, mas não é por isso que a gente vai limitar o nosso conhecimento, limitar tudo aquilo que a gente sabe para vocês. Desde o início é isso. O Zanini 2 e eu, como Ricardo, falo aí como coordenador nesse momento, quando assumi esse processo todo, desde o início, deixei muito claro para essa equipe que a gente precisa mudar a realidade, a gente precisa apresentar resultados. Se a gente atende aí 50, 60, 70 alunos no ensino fundamental 2, se 10, 11 ou 12 entenderem essa proposta, a cada ano a gente vai aumentando e vai melhorando ainda mais. Alexandre, muito obrigado. Gabriela, que entrou no grupo esse ano também, meu muito obrigado. Tem se solidificado aí conosco, debatendo com o Alexandre direto, né? Os dois vão até mudar essa dupla aí, que já tá virando rincha. Brincadeira, gente. A parte, eu quero que vocês agradeçam e ainda vou dar uns recadinhos no final, tá, pessoal? Ricardo, obrigado. É verdade, nós, né? Você esqueceu do Wesley e da Cláudia, que também Isso, está nossa, foi mal. desde o início, né? Se eu não esquecer alguém, não é eu. Né? Cada vez mais, de fato, nós estamos fazendo algo diferente aqui na unidade, né? De fato, está virando uma rixa, está virando pessoal, viu, Gabriela? Né? A gente, né? O debate é sempre bom, né? É sempre proveitoso. Eu acho que esse molde é bem bacana, porque assim a gente sai um pouco da sala de aula, daquela coisa muito engessada de lousa e explicação. Essa questão do debate, das perguntas, né, que vocês fazem, é muito bom, é muito importante. E, né, agradeço, sim, a minha participação né, tudo bem que, né, o Ricardo às vezes coloca uns temas assim, bravos assim, para mim, mas né, estamos juntos, sim. A gente faço das palavras do Ricardo a minha, né, as minhas. Nós nos damos o melhor que podemos, né, mediante a todas as circunstâncias, as situações, a gente faz mesmo, gente, sabe, sem ficar regulando informação mesmo, tá? A gente ensina como deve ser feito, como gente grande, tá? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gabi, né, pelo duelo nosso aqui, tá? Valeu, gente. Bom, também vou agradecer. Como o professor Ricardo citou, né, eu comecei na unidade esse ano. Muita coisa que eu encontrei aqui na escola foi novo para mim, né, apesar de ter trabalhado em outras instituições, mas eu posso dizer para vocês que tudo que eu encontrei de novo aqui foi numa perspectiva extremamente positiva. Fui muito bem recebida pela escola, por todos os professores, pela coordenação, e por vocês também, os alunos, que me receberam muito bem em sala de aula também. Estou bem feliz em poder participar desse grupo, né, em conhecer o valor que a educação tem para esse colégio e como eles trabalham para desenvolver isso da melhor maneira. E eu fico feliz em fazer parte disso, poder contribuir. Espero que eu tenha contribuído e espero participar dos próximos eventos também. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Quero deixar só os últimos recadinhos aí para o dia de hoje. Mais tarde, às 15 horas, o webinário continua aí no Fundi 1. Quem tiver à toa pode vir. Hoje a gente vai ter um trabalho extremamente interessante com a professora Michele e a professora Cláudia Regina, falando aí o caso do bolinho, da Tatiana Belink, uma escritora extremamente renomada aí no cenário infantil.
ao invés de assistir Malhação, participem nesse período da tarde, vai ser extremamente interessante, tá? Amanhã continua, hein? Vou usar o termo aí que vocês usam, é o braço da gratidão. Vai dar choque esses dois, hein? Familinha e o Gelson. Os dois vão trabalhar amanhã em conjuntos, né, nesse duelo. Só amanhã é o Gelson e a Cláudia, né? Gelson e Cláudia amanhã, educação empreendedora. E a Cláudia... Acho que eu vou lá para o seu lugar, né? Peraí. Mudei a máquina aqui, vamos ver. Melhorou, pessoal? Tá travando agora? Vamos lá, amanhã a gente continua. Amanhã é o brabo da escola, Gelson Luiz Delboni contra Cláudia Gratidão. Como construir uma educação empreendedora e a internet e a tecnologia, bem ou mal? Os dois aí vão debater nesse processo. Contamos com todos a partir das 10 da manhã. Às 15 horas a gente continua aí com o webinário do Fundi 1, com a professora Cláudia, a professora Michele. Em vez de assistir aí a sessão da tarde, os programas de fofoca, participem do nosso webinário. Valorizem também os professores de ensino fundamental 1, que são a base aí para vocês terem chegado ao 6º ano, até se formarem no 3º médio. Agradecer também a nossa gestão, a direção, a dona Cleide Maria Matias, e a rede de ensino Colégio Zanin. Muito obrigado, já subiu a hashtag aí, SouZ2. Pessoal, um forte abraço e até amanhã.